Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos, aleluia, amém, 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 amém. Deus é bom. Oh, aleluia, aleluia. Bom dia, milionários. Não, é só os milionários para responder. Bom dia, milionários. Isso. Somos milionários, somos prósperos, ricos, abençoados, ungidos, curados. Somos filhos de Deus, somos habitação, casa de Deus. E através de nós, Deus, Ele se move nesta terra. Amém? Somos parceiros de Deus também. Aleluia, glória a Deus. Abre por favor, 3 João, capítulo único, né? Que só tem um capítulo, versículo 2, King James, atualizada, por favor. Abençoada, King James atualizada. Capítulo 1, né? Versículo 2. Versículo 2. Aleluia. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, para que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Esse versículo é um versículo chave, mostrando o desejo de Deus, a vontade de Deus, para que todos nós prosperemos em todas as áreas, para que todos nós sejamos bem-sucedidos, que prosperidade é ser bem-sucedido em todas as áreas, em tudo que você empreender, ou seja, tudo aquilo que você fizer, você deve ser bem-sucedido, porque esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Deus quer que você seja bem-sucedido, Deus quer que você prospere em tudo. Existe, na verdade, em nossa vida, existe várias áreas dentro da nossa vida, né? Área espiritual, área material, área profissional, área familiar, enfim, área conjugal. Deus deseja que você prospere em todas as áreas. Mas aí os pregadores da teologia da miséria, normalmente eles chegam nessa parte aqui, é que tem os pregadores da teologia da miséria, né? Pega uma miséria que não é brincadeira. Eles chegam nessa parte aqui e dizem, não, pastor, mas isso aqui é apenas uma saudação. Só isso, como um bom dia, uma boa tarde. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Você vai lá no versículo 11 do mesmo capítulo, do capítulo 1, versículo 11, diz, amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conhecer a Deus. Se o de lá, se o primeiro que a gente leu não tem muito efeito, porque é apenas uma saudação, aqui também deveria ter o mesmo efeito. Aí, olha, está só se despedindo aí, faz coisa errada não. Não é verdade? Não, irmãos, isso foi tão inspirado pelo Espírito Santo, o versículo 11 foi tão inspirado pelo Espírito Santo, como também o versículo 2. E se você considera assim, assim será na sua vida. Deus quer que você prospere, Deus deseja que você prospere. Diga, Deus quer que eu prospere. Diga, Deus deseja que eu prospere. No capítulo 1, versículo 3 de Efésios, diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou, amados, e no grego, um dos significados é nos fez prosperar com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, eulogiou, né? Coisa boa, boa dádiva, e logos, que é palavra. Então, bênção é eulogiou, quer dizer o quê? Logos, palavra, coisa boa. Então, é o bem que vem da palavra. Logo, está ligado ao quê? Prosperidade. Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere, assim como você quer que seus filhos prosperem. Você deseja que seus filhos prosperem? Você deseja que seus filhos enriqueçam? Por que Deus não ia querer que você enriquecesse? Deus quer que você enriqueça, Deus quer que você prospere. Só que, amados, o problema nosso, é agora que vem a questão, é porque nem todos estamos prosperando em tudo. E alguns até colocam de uma forma, chegam e dizem, pastor, a gente não ganha todas, né? Não, é para ganhar todas. A Bíblia fala de José, um homem que não tinha a mesma aliança que você tem com Deus, um homem que não tinha Deus no seu coração, ele era um pecador, assim como Davi também. Ele não era
um santo, digamos assim, como nós do Novo Testamento, mas a Bíblia diz que onde ele colocava a mão, tudo que ele fazia, prosperava. Interessante que a Bíblia diz isso quando ele era escravo. Diga-se de passagem, ele era escravo. Aí a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão, prosperava. Então por que com a gente agora, que temos uma aliança superior, que temos o Espírito Santo dentro de nós, que a sabedoria de Deus está disponível para nós, por que tinha que ser diferente? Não. Você deve prosperar em tudo, seja na área de finanças, mas seja também no seu casamento. Porque, meu irmão, vou te dizer uma coisa, eu não considero próspero um homem que tem 10 bilhões de dólares na conta bancária e o casamento é um fracasso. Isso não é prosperidade segundo a Bíblia, não. E uma mulher que prospera numa área e na outra, não é. Por outro lado, aquele que está devendo só a 2 pessoas, né? Deus e o mundo, mas o casamento está uma beleza. Está tudo em dia, pá. Uma beleza, os filhos bens, mas devendo a 2 pessoas, né? Deus e o mundo. Isso não é prosperidade? Prosperidade em todas as áreas. Na área espiritual, prosperando. No relacionamento com Deus, prosperando. No relacionamento com os irmãos, prosperando. Deus quer isso. Deus deseja isso. Mas o fato de Deus querer não é suficiente. O fato de Deus desejar que você prospere não é suficiente. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens são salvos? Não. Vão ser? Não. Mas Deus deseja. Então a questão não é se Deus deseja, porque Ele deseja. A questão é o que nós estamos fazendo para mudar isso. Enquanto eu estava pensando sobre isso, a maior parte dos meus pensamentos, eles começam com a pergunta, ou como, ou por quê? Né? Por quê? Por quê? Por que não estamos prosperando? O que é que está acontecendo? Então eu vou para a palavra. O tema dessa ministração é meditação, o caminho para a prosperidade. Esse é o tema. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Isso quer dizer que você não é esse corpo que eu estou vendo. Né? Alguns podem dizer até, glória a Deus, graças a Deus, dá bem, né? Sou gordo, sou magro, sou alto, sou baixo, sou isso, daquilo, outro, vixe, glória a Jesus, ainda bem, né? Sou feio, sou bonito, eu sou bonito, claro, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, ó, minha nega é linda, você é linda também, minha neguinha. Mas esse corpo aí é apenas uma casca, é apenas o carro, o veículo que te leva de um lugar para outro. Você mora aí dentro, você é um espírito, você veio de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem, né, do pó da terra, né, do barro, soprou sobre ele fôlego, o espírito entrou. Quando uniu o espírito do homem com o corpo do homem, formou a alma. A alma. Enquanto que o espírito entra em contato com Deus, enquanto que o espírito é a casa de Deus, o santo dos santos é o seu espírito, digamos assim, o seu corpo entra em contato com as coisas visíveis, com aquilo que se pode pegar, tocar, a sua alma entra em contato com o ambiente intelectual, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece. Existem coisas que você não conhece, existem coisas que você conhece. Quando você vai para uma faculdade, você está enriquecendo a sua alma. Numa ministração, a mensagem vem ao espírito, é reformulada justamente, é trazida na sua alma e transmite através da boca que está no nosso corpo. Então é espírito, alma e corpo na ministração. É assim que funcionam as coisas. E como lemos no primeiro capítulo, no primeiro versículo, é interessante que ele diz que desejo que sejas próspero, que sejas bem-sucedido, assim como é próspera a tua alma. Alma, mente, intelecto, emoções, vontade, sentimentos. É aqui que a coisa começa.
O princípio da prosperidade não está no coração, está na alma. Veja que assim como é próspera a tua alma, ninguém é mais próspero do que a própria alma. A sua alma é o termostato que diz se você é próspero ou não. É justamente o que define se você é próspero ou não. Olha para a sua alma e você vê, é a sua mentalidade, aquilo que você pensa, aquilo que você cria na sua mente. É aí. As ideias para ganhar dinheiro, elas chegam aqui. Antes do dinheiro chegar no seu bolso, ele tem que chegar aqui primeiro. Antes de um casamento bem sucedido, a sua alma tem que estar afiada com isso, que está ligada com isso. Antes de filhos prósperos e bem criados, a sua alma tem que estar pronta para isso, disponível para isso, preparada para isso. Preste atenção, agora não é hora de ler, é hora de prestar atenção. Quando você cuida da sua alma, você está cuidando da sua prosperidade, está ligado a isso. Está todo mundo entendendo até aqui? Vamos lá, Josué capítulo 1, revista atualizada agora, por favor. Rayara, revista atualizada. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Repete comigo, meditar, meditar e meditar. Isso. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, ou portanto, ou a partir daí, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não é Deus que te faz prosperar, é você. Ninguém poderá chegar no céu e dizer: ô Senhor, por que você não me fez prosperar? A resposta vai ser na hora, porque isso é responsabilidade sua. Está parecido com aquele, né, aquele meme, que pelo menos é o que falam, diz que foi Bill Gates que falou, não sei nem se foi ele que falou, tá gente? Eu vi na internet. Ele diz o seguinte: se você nasceu pobre, a culpa não é sua não, mas se morrer pobre, a culpa é sua. Mas o que tem de gente colocando para Deus não está no gibi. Irmãos, Deus, uma vez que Deus entregou o mundo para nós, a responsabilidade pelo sucesso da nossa vida não é de Deus, é sua. A questão é, como está a sua alma nesse sentido? E agora vem algo importante. Ele diz: medita na sua lei dia e noite. Meditar, encher a sua mente com a palavra. Meditar não é o cara ficar lá, aí vai chegando naquele estágio, vai crescendo até chegar no nirvana, onde a pessoa não pensa em nada, não sente nada, até porque não existe isso. Sua mente sempre vai estar pensando, até dormindo tua mente está trabalhando. Uma vez uma criatura chegou para mim, crente. É isso que eu não sei se eu tenho mais raiva, se é porque é crente ou por causa da ignorância, não sei. Que um crente falou um negócio desse. Ele chegou: pastor, não, meditar você fica naquela posição de lótus, né? Uma posição que eu não sei fazer, né? Juntar aqui assim, né? Bota o negócio desse jeito assim, e assim aí, e ele lá, de olho fechado, olhando para a cara dele. Pastor, aí você vai chegando naquele nível onde você não pensa em nada. Eu digo, defina, pensar em nada. Assim, nada, zero. Defina, pensar em nada. Ele, assim, tudo branco. Pois é, está pensando tudo branco. Não, pastor, é assim, tipo assim, uns lençóis brancos. Está pensando em lençol branco. Irmãos, é uma mentira
dos quintos dos infernos, para atrapalhar a vida das pessoas, para deixá-las numa inércia que não acrescenta em nada, fazer ela perder tempo. Não, meditar segundo a palavra é encher a sua mente com a palavra. Meditar segundo a palavra é você pegar o que está na palavra de Deus e interiorizar na sua mente. Na sua mente. A questão é, estamos fazendo isso? Ou a gente só pega na palavra de Deus, a gente só ouve a palavra de Deus, ou a gente só lê a palavra de Deus quando chega no culto? Durante o dia em casa, não. Interessante que ele diz, meditar dia e noite. Se eu não estiver meditando dia e noite, isso quer dizer uma coisa, que eu não vou praticar, porque ele diz, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então a meditação é para que eu possa praticar a palavra. Vou repetir, a meditação é para que eu possa praticar a palavra. Se eu não meditar, eu não pratico a palavra, logo eu não vou prosperar, ainda que Deus me chama de próspero. Está todo mundo entendendo? Hoje é dia de ensino. Quanto você tem meditado na palavra de Deus? Talvez se você meditasse na palavra de Deus, as suas orações seriam maiores, mas os seus pedidos seriam menores. Se você meditasse na palavra de Deus, você teria muito mais comunhão com Deus do que o que você tem agora. Talvez não, com certeza. Se você meditasse na palavra de Deus, a sua vida seria bem diferente. Tudo passa por isso. Vamos lá, vamos em frente. Vamos ver outro exemplo. Lá em Salmos, capítulo 1. Salmos 1. Vamos começar do versículo 1, né? Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita 10 minutos todo domingo. Não? E nela medita 15 minutos todo sábado. Não. Nela medita dia e noite. E o que me chama a atenção nesse versículo é o seu prazer. Ou seja, ele não medita na palavra por obrigação, por necessidade ou por urgência. Ele medita na palavra pelo prazer de meditar. Você está tendo prazer em meditar na palavra? Você diz, né? Fazer o quê? Pastor falou, não sei quantas vezes, vou meditar, vou ver o que é que vai dar. Vou logo avisar logo, um spoiler, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Você precisa ter prazer nisso. Sabe, eu conheço pouco, na verdade, eu só conheço umas 2 pessoas que não têm prazer em comer. Eu acho que tem alguma coisa errada com a cabeça da criatura. É sério, tem gente que, não, é sério, meu Deus do céu, tem que almoçar. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Eu digo, criatura, tem certeza que está tudo bem, né, mentalmente? Porque todo mundo que eu conheço tem prazer em comer. E se for a comida que ele gosta, então se esbalda. Não é verdade, gente? Pois bem, esse prazer que muitas vezes nós temos assim para comer, para fazer o que seja, temos que ter em relação à palavra. Rapaz, eu não vejo a hora pegar a Bíblia, abrir a minha Bíblia e começar a meditar nela. Rapaz, olha, eu vou abrir a palavra de Deus e vou meditar agora para valer. Vocês estão entendendo isso, gente? Por que que muitas vezes eu tenho que ficar falando várias vezes aqui sobre presta atenção, não olha, não conversa, olha, por quê? Porque essa palavra é vida. Quando você está fazendo outra coisa que não é ouvir a palavra, você está desprezando ela. Você não está tendo prazer. Deus quer que você prospere. Vou dizer de novo, Deus quer que você prospere, mas não depende só de Deus. Tem coisas que você precisa fazer. Tem coisas que você precisa agir. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Então, continua. O homem que tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite.
O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 3: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz, se você meditar na palavra, se houver meditação na palavra de Deus. Mas muitos de nós, por favor, preste bem atenção nisso agora. Muitos de nós meditamos o tempo todo. Você sabia? Você está meditando sempre. A questão é, no que? No que você está meditando? Muitas vezes nós entulhamos a nossa mente de coisas que não acrescentam em nada. E eu não estou falando exatamente de pecado. Pode ser. Mas eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas que não te acrescentam. De coisas que não aumentam. De coisas que não contribuem em nada. De coisas que só servem para te atrapalhar. E eu, de novo, não estou falando de pecado. Não estou falando de coisas erradas. Eu estou falando de coisas que se vê. Daquilo que está se vendo, daquilo que está acontecendo. A gente se vê, pronto, está feito. Eu estou falando disso. Meu irmão, quando surgiu o Covid, meu amigo, era Covid, o assunto Covid era nas conversas, na TV, na internet, nas redes sociais, em tudo quanto é canto era Covid. E o resultado? Um aumento exponencial de pessoas contaminadas com Covid. Por quê? Porque era o que mais se falava. Quanto mais se falava, mais as pessoas meditavam. E meditavam. E vamos começar uma coisa, vamos conversar alguma coisa. Aí sempre começar, tinha que vir o tema Covid. Aquilo que mais você pensa é o que você vai crer. Aquilo que mais você crê é o que você vai falar. Aquilo que mais você fala é o que você vai viver. Se você só pensa em Covid, você vai crer nisso. Aí você pode ter 25 vacinas, meu filho, vai pegar. Por quê? Porque simplesmente está meditando o tempo todo nisso. Só fala isso, só tem isso. E era Covid. Aí eu fiz, chega! Não vou mais ouvir isso não. Coloquei um bloqueio. Toda vez que aparecesse a palavra Covid, apareciam uns asteriscos. Aí não voltavam mais. Não aparecia mais na minha timeline. De jeito nenhum. Por quê? Tu não viu ficar ouvindo isso? Isaías 53, 4 e 5. Deveria estar na nossa mente o tempo todo. Mas o que acontece? O que a gente faz? Pensamos na Covid, pensamos no câncer, pensamos em tanta coisa, meditamos nisso. Aí quando a doença chega, Isaías 53. Não, meu irmão, tem que fazer antes. O homem que construiu a casa sobre a rocha, ele não construiu durante a tempestade, ele construiu antes. Aquilo que mais você medita vai acontecer. Por quê? Porque você está crendo nisso. Porque você está falando isso. Está todo mundo entendendo isso, gente? É necessário haver um expurgo de pensamentos que não te acrescentam em nada. Não só, alguns são contrários à palavra, e outros é coisa que se vê. Tem pessoas que enchem tanto a mente com coisa negativa, que você fala uma coisa positiva, ele tem que falar algo negativo. Já notaram isso? Rapaz, está chovendo. Meu amigo, essa chuva, olha, o cara não vê nem a pista, meu amigo, os carros nem vê. Daqui a pouco começa um acidente aí. Ali na frente da igreja já tem uns 3 ou 4, tem um buraco bem ali. Tá sol, mas rapaz, ó, solzinho gostoso e tal. Pois é, meu amigo, a falta de chuva seca, vice. Mas por que essas pessoas são assim? Porque elas acostumaram a ter as suas mentes pensando no negativo. Você jamais, escute bem o que eu vou te dizer, você jamais viverá plenamente o que Deus te deu enquanto você ficar pensando negativo. Deus não pensa negativo de você. Por que você tem que pensar isso?
Por que você tem que encher a sua mente com coisas negativas? A teu respeito. Faz um favor para a tua mente. Não entulha de porcarias, de coisas que não acrescentam. Aquilo que é inútil deve ser jogado fora. Vou repetir. Aquilo que é inútil deve ser jogado fora. Em quase todas as casas que eu conheço, tem um quarto chamado quarto da bagunça. Em quase todas as casas. Glória a Deus que aqui ninguém tem isso, né? É só no outro canto por aí. É o quê? Rapaz, às vezes um negócio que a gente usou e não serve mais, a gente bota lá no quarto da bagunça. Né? Eu vou falar agora da minha área, né? Usava um desktop, né? Um computador, aí comprou uma coisa melhor, um notebook, aí pega aqueles, aí joga lá na bagunça. Aqueles panos de chão que não serve mais, joga lá na bagunça. Né? Sem falar da distribuidora de panos de prato. Bagunça. Não usa mais, joga lá. O quarto está sendo ocupado. Está atraindo barata. Cadê? Ela não está aqui não. Rato. Né? Escorpiões. Ou seja, não serve de nada. Esse entulho joga fora. Mas o que a gente faz é a mesma coisa com a nossa mente. Coisas que não acrescentam mais em nada. Coisas que ficou no passado. Coisas que já se viveu. Aí vamos meditar nisso. Vamos meditar nisso. Vamos meditar nisso. E o pior é porque está sempre na sua frente. Está sempre na frente. Você já deu graças a Deus por estar respirando um ar que Deus nos deu? Porque tem gente morrendo porque não consegue respirar. O ar existe, está disponível, mas ele não consegue respirar. Problemas no pulmão, problemas no nariz, problemas. Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus porque você não precisou vir a pé para a igreja? A maioria de nós não precisou vir a pé. Pastor, mas eu não tenho carro, veio de Uber. Pois é. Veio de ônibus? Pois é. Já agradeceu a Deus? Ocupe a sua mente com coisas boas. Ocupe a sua mente com coisas que te beneficiam. E isso vai fazer você prosperar. Não fique pensando na parcela que foi vencida. Rapaz, parcela venceu, meu Deus do céu. O que é que eu faço? E agora? Não pensa nisso não. E o que é que eu tenho que pensar? Nas que você pagou. Rapaz, naquele dia eu estava, mas o Senhor me ajudou, chegou e tal, e eu consegui pagar minhas contas, glória a Deus. Isso aqui vai ser rápido, eu vou pagar rápido. Pensa, aprenda a se dominar. Isso leva a uma coisa chamada disciplina. É necessário disciplina para fazer isso. Por quê, meu irmão? Porque quanto mais você pensa em outras coisas que não estão dentro da visão que Deus traçou para a sua vida, meu irmão, presta, isso vai ser algo para você chamado peso. Vamos lá, Hebreus 12. Já é Hebreus 12? Hebreus 12, versículo 1. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, eu já comecei a escrever outro livro. Eu não penso nos outros dois que eu já fiz, amém, glória a Deus nos outros dois, vou mandar fazer mais inclusive, mas eu já comecei a escrever outro, e vou fazer outro, e vou continuar ministrando, e vou continuar falando essa palavra. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, lá na chácara, pastor Cristóvão, só lembro de você, amém. Lá na chácara nós temos 6 pessoas na igreja. 3 ou 4 meses depois, 3 pessoas saíram, perdei 50% da igreja, ó. Ficou só 50%. E como o tempo foi, como era difícil, como era complicado, como era muito difícil. Pastor, você pensou em desistir? Está errada a pergunta. Você tem que perguntar quantas vezes você pensava em desistir por dia, porque era várias vezes. Várias vezes. Sabe, eu não preciso disso. Sem falar nas pessoas que eram bem intencionadas, que nos amavam, gostavam de nós, mas muitas vezes eram usadas pelo diabo para nos fazer desistir. Existe isso? Existe. As pessoas podem ter as melhores intenções para você, amar você e ainda ser usadas pelo diabo para te fazer sair dos caminhos do Senhor.
Tinha isso também. Mas a gente mudou o nosso pensamento. Pensávamos melhor, pensávamos mais. Vamos lá, vamos em frente, vamos encher a nossa mente com coisa boa. E eu pregava para aquelas 3 pessoas como se estivesse pregando para 3.000. E eu ministrava com o mesmo fervor, do mesmo jeito, estudava para ministrar com fervor mesmo. Podia ser, mas pastor, era 3 pessoas, não interessa. Eu estava construindo uma catedral, eu estava construindo uma grande igreja. Então não importa se fossem 1, 2, 3 ou 4 pessoas, tanto faz. Hoje vocês estão aqui. Quando for amanhã, algum de vocês aqui vai ministrar e diz: rapaz, lá na Ceilândia tinha pouca gente num domingo de manhã. Olha só, mas não está lotado desse jeito. Tem 5.000, 9.000, 10.000 pessoas, ô glória! Mas por quê? Que a gente não fica entulhando a nossa mente com coisas que, de novo, não estou dizendo que seja pecado, meu irmão. Não é isso. Eu estou dizendo que não te acrescenta em nada. Tira o teu foco. São apenas distrações enviadas por Satanás para que você não prospere em todas as áreas da sua vida. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, observe agora, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Peso e pecado. Pecado é uma coisa, aqui está falando de outro negócio, peso. Sabe, quando você está na faculdade, você vai fazer uma prova e você vai estudar. Nos dias anteriores, se você é um cabo inteligente, você não vai ficar abrindo rede social, você não vai ficar vendo televisão, você não vai ficar vendo outras coisas, você vai estar como focado naquela matéria. É ou não é verdade? Deixa para ver depois, mas ali eu estou focado. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou falando. Se você vê outra coisa, mesmo que seja uma coisa boa, é peso, vai te atrapalhar. Aí diz, olha, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é interessante que a Bíblia, nós falamos muitas vezes sobre caminhada cristã, mas a Bíblia em momento nenhum fala sobre caminhada. É corrida. Porque na caminhada tu para, na caminhada tu dá tchau, na caminhada tu olha para um lado, na caminhada tu olha para o outro, na caminhada tu fica olhando, andando e olhando. Na corrida não, tu tem que olhar para frente e não está nem aí porque está de lado. É a mesma coisa com a sua mente. Foco, foco, foco. Concentrado. Às vezes, né? Nós temos os nossos avisos que colocam, aí ela começa a falar um negócio. Eita, foco, 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 foco. Então, né? Foco nos avisos, foco nisso. É isso. Mas enquanto você tiver a sua mente com outras coisas sendo acrescentadas na sua mente, meu irmão, não dá. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Quando vê, já estou pensando, já estou vendo. Com o que você está enchendo a sua mente? A meditação na palavra de Deus faz com que você tenha controle dos seus pensamentos. Eu vou repetir, a meditação na palavra de Deus faz com que você tenha controle, você acaba selecionando o que vai pensar. Porque é disso que depende a sua prosperidade, é do que você pensa. É daquilo que você pensa. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou... Deixa eu tomar aqui água glorificada, porque senão a minha fome me corrige. Espera aí. Beleza? Deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção nisso. Quando você muda, quando você enche a sua mente com algo da palavra de Deus, ela te coloca no controle do que você pensa. E se existir alguma área na sua vida que ainda não cresceu, que ainda não prosperou, que ainda não, digamos assim, decolou,
tem coisa ali para você mudar. Alguma coisa você mude. Mude o que você está ouvindo. Quando uma pessoa, né? Eu quando fui no nutrólogo, tem gente que acha que eu sou gordo. Pode uma coisa dessa, misericórdia. Aí, pois é, aí pagaram um nutrólogo para mim e eu fui. Né? Fui lá. Né? Uma das coisas que ele mudou foi a comida. Pastor, o senhor pode comer isso na segunda-feira, na terça isso aqui, na quarta isso aqui, e só coisas que eu detesto. Não tinha uma coisinha pelo menos que eu gostasse, era tudo umas coisas que eu não gosto. E eu tive que fazer disciplina bem, gente. É sério. Na primeira semana que eu fiz o que ele disse, eu perdi 6 quilos numa semana. Foi 6 quilos, comprovado. E depois, pastor, o que houve? Aí eu deixei juntar tudo de novo e pronto. Né? Mas enfim, aquilo mudou, houve uma diferença. É a mesma coisa na sua mente. Se a sua vida está do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, em alguma área você precisa mudar alguma coisa no seu pensamento. Já começa daquilo que você está ouvindo. Naquilo que você está ouvindo. Pastor, mas o que fulano fala é tão bonito, é tão agradável. Está acrescentando? Não. Está tirando seu foco, né? Então o que fulano fala tem que ficar de lado. Talvez o que você precisa é aquele irmão chato que fala aquelas coisas que tu não gosta. Por que tem gente que... Agora está uma onda muito grande com esse negócio. Prefere pets a pessoas. Sabe por quê? Porque pet não te corrige, pet não confronta. Pet não fala o que você precisa ouvir. Lá em casa tem o Rex e tem uma coisinha insuportável, quer dizer, suportável, chamada Chloe. Rapaz, olha, quando a Lucelena e o Fábio foi lá em casa, a Lucelena gostou tanto dele, aí quer levar. Qual é? Eu digo, leva. Pensa na felicidade que eu fiquei. Digo, pronto, já sei para onde ele vai. Só está lá em casa por causa da pequenininha aqui, né? Porque se não fosse por ela, já tinha ido. Tudo que ela faz, sabe o que é? Quando eu estou estudando, ela fica lambendo meus pés. Os pés. Porque os pés depois eu lavo e pronto. Não, é amor não. É porque não tem outra coisa para fazer. Aí, né? Tá lá. Aí as pessoas preferem os pets porque diz, oh, que coisa linda. Mas aquela pessoa que diz, ei, tu tá errado. Ei, muda isso. Eu não estou falando do que critica não, sabe gente? Porque a crítica, escute bem, tem duas diferenças, crítica e correção. A crítica aponta a tua falha. A correção aponta teu potencial. Quem te ama, corrige. Quem só quer aparecer, querer mostrar a coisa, te critica. Está aprendendo a aparecer. E quando critica na frente dos outros, aí sim que é podre uma coisa dessa. Mas o pet não faz isso. O pet não corrige, mas não, só está lá. E você fica lá, dando comida e engordando aquela criatura que não serve para nada. Lá em casa o Rex serve, a outra que não tem. A grande diferença por quê? Porque as pessoas estão fugindo de quem mostra os seus erros, de quem mostra, ei, ó, tu tem que acertar aqui, mas foge. Eu já tentei corrigir algumas pessoas aqui da igreja, mas eu não posso. Por quê? Simples, elas não aceitam correção. Foge, então fazer o quê? A correção é uma coisa boa, maravilhosa. Se a pessoa não quer, o que a gente faz? Deixa aí, pode ir embora, fica tranquilo. Mudam de igreja, muda de trabalho, a gente não gosta desse chefe é muito chato, assédio moral. É claro que existe o assédio moral, é claro que existe. Mas muitas vezes aquilo que chama de assédio moral, nada mais é do que uma correção para você melhorar e ser bom profissionalmente. Mas a gente está falando de outra coisa aqui, gente. A grande verdade é, se alguma coisa está errada na sua vida, se algo não está fluindo, você precisa mudar a, entre aspas,
comida que está ouvindo na sua mente, porque é o que você vai meditar e você vai mudar seus pensamentos. Vamos lá. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. 1 Coríntios 9, 25, revista atualizada. Todo atleta em tudo se domina. Se domina. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ou seja, os que corriam lá no estádio, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar a incorruptível. Ou seja, você precisa ter domínio próprio nos seus pensamentos. Está todo mundo entendendo isso, gente? Pense segundo a palavra. Não consigo, pastor. Consegue, se meditar, consegue. Quanto mais você meditar na palavra, mais, escute bem, quanto mais você meditar na palavra, mais domínio você terá nos seus pensamentos. O que você tem pensado? Ah, mas eu creio, pastor, um dia Deus vai olhar para mim e vai me ajudar. Jesus volta e tu fica esperando. Não, Deus já ajudou, Ele enviou a sua palavra. Deus já ajudou, Ele já enviou a sua palavra. Agora é você que precisa receber ela. Vamos lá. Romanos, capítulo 12. Só assim você vai prosperar, querido. Eu nunca vi ninguém alcançar um objetivo para o qual não estava focado. Eu nunca vi ninguém alcançar algo que já era dele, que já lhe pertencia, simplesmente se distraindo com outras coisas. Nunca vi. Pensa. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, com esta era, mas, observa agora a palavrinha, transformai-vos. Não é Jesus quem transforma, como tanta gente diz, é você quem se transforma. Como é que funciona a coisa? Olha para mim e preste atenção. Quando você nasce de novo, seu espírito é recriado, Deus te dá um novo coração e você passa a ser outra pessoa. Você não é uma pessoa transformada, você é outra pessoa quando você nasce de novo. Mas a sua alma, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ajustá-la a essa nova vida que há no seu espírito. Então, a renovação da mente, como a gente vai ver, está vendo aqui, ela vai ajustando a sua mente ao que está no seu espírito colocado pelo próprio Deus. E isso, consequentemente, vai transformando. Ah, eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo pedir desculpa. Não tem nem uns cabas soberbos assim? Né? Uns são soberbos e não conseguem pedir perdão nem desculpas. Outros têm complexo de inferioridade. Eles acham que vai se sentir inferior se pedir perdão. Na cabeça deles. Ou delas. Aí, vai meditando na palavra. E vai lá em 1 Coríntios 13, o capítulo sobre o amor. E vai mostrando que nós somos pessoas que estamos sendo transformadas. Aí entende, não. Pedir perdão não me torna inferior. Pedir perdão significa que eu reconheço o meu erro, que estou me arrependendo e estou mudando. Você está entendendo isso? Vai mudando. Olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação, renovando, pensando diferente, mudando, fazendo. A Bíblia diz assim, então é assim. A Bíblia fala assim, é assim. Um certo pastor, eu já falei aqui, mas vou repetir que eu estou com o microfone e falo mesmo. Um certo pastor chegou para mim no meu escritório e disse:
pastor, você sabe muito bem, né, que o que a Bíblia diz não pode ser prego batido e ponta virada. Eu digo, o quê? Sério, na minha mente eu pensei, ele está doido? Foi. Ou ele não é crente ou está doido. Porque se você nasceu de novo, o que a Bíblia diz é prego batido e ponta virada. Acabou, não se discute. É isso, é pronto, feito. Mas e se for uma coisa errada, pastor? Não existe coisa errada na palavra. Aquilo que te criou, não tem coisa errada. A palavra de Deus foi quem nos criou, então não tem coisa errada. Não, a renovação da sua mente é ajustando a sua mente ao que está na palavra de Deus. Ajustando a sua mente ao que está na palavra de Deus. Nunca, preste atenção, vou repetir. Nunca peça a Deus aquilo que você pode fazer. Deus não fará aquilo que você pode fazer. Ai, tem que ir para o concurso, tem que fazer aquele concurso. Eu vou orar. Ore. Senhor, faz eu passar esse concurso. É errado. Ore, mas vai estudar. É aquilo que você pode fazer. Foco nisso aí. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Continua. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, proveis, possa provar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu experimentar cura, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso meditar na palavra. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar de forma tal que haja transformação na minha vida. Para que eu possa experimentar prosperidade, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Pensa, meditar, trazer isso para dentro de você, trazer isso para a sua alma, traz isso forte dentro de você. É isso que é a necessidade. Porque se não fizer isso, você não vai prosperar em todas as áreas. Crente deve prosperar em todas as áreas. Vou dizer de novo, crente tem que ser bem sucedido em todas as áreas. Crente tem que ser bem sucedido em todas as áreas. Crente precisa prosperar em todas as áreas. Não só na área financeira, mas na família também. E não só na família, como no ministério, no chamado, na igreja, aonde for. Jesus disse que nós somos luz nessa terra. E ainda tem gente que diz, Senhor, ilumina-me. Aniversário, meu irmão, parabéns. Quem foi que fez aniversário? Parabéns, que Deus te ilumine. Ela já é luz, criatura. Ela é quem tem que iluminar. Mas a nossa mente enchendo de creca, de coisas que não acrescentem nada, a gente acaba falando e dizendo e vivendo coisas que não estão na palavra de Deus. Então isso, estou terminando, isso trouxe o porquê a minha pergunta, porque não estou prosperando em todas as áreas, porque eu não estou enchendo a minha mente o suficiente naquela área para prosperar. Sabe, irmãos, lá no meu escritório, várias pessoas já chegaram para mim e já disseram, pastor, pastor, eu já declarei a palavra, eu já falei, mas não acontece nada, pelo menos que eu estou vendo não. Aí eu me conformo, ela dizendo, né? Eu me conformo com aquela frase, está acontecendo algo. Eu me conformo com isso aí. E aí eu não sabia nem o que responder, porque a palavra de Deus diz que você tem que falar a palavra. Até que, claro, assim, veio na minha mente, eu disse, abençoada, quantas vezes você se pega pensando naquilo que você está falando? Ela, pastor, antes de falar eu tenho que pensar, certo, tudo bem, mas quantas vezes você se pega pensando no que você está falando? Vou melhorar, quantas vezes você medita naquilo que você fala? Não é só falar e pronto? Não. É preciso falar, mas antes é preciso estar arraigado aqui e aqui. Está no seu coração, está na sua mente. Sabe, eu
não entra na minha cabeça não entregar meu dízimo e oferta. Não dá. Não entra na minha cabeça não ofertar, não abençoar, não passar pix para as pessoas. Não entra. Por quê? Está arraigado aqui e aqui. Resultado, eu tenho colheita. Uma coisa, presta bem atenção nisso, olha, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Escuta bem. Quanto mais você pensa, é o que você vai acabar crendo. Não importa o que está falando. Começa pelo seu pensamento. Lá em Romanos 9 diz algo interessante. A palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, antes de chegar ao coração tem que passar por onde? Pela boca. E para poder eu falar eu preciso fazer o quê? Pensar. Por que não estamos fazendo isso? Aí a gente tem o resultado. Esse ano meu filho foi mal. Repetiu de ano, pastor. Meu filho é burro. Não. Seu filho não é burro. Ele apenas não esteve focado. Repete de ano e dessa vez focado, meu filho. Focado. Ei, filhão, tu é inteligente. Olha, se você fosse um burro, um tapado, um besta, um idiota, tudo bem, eu nem estava deixando para lá, mas justamente porque você não é, você é um menino inteligente, ou garoto inteligente é você, ou garota inteligente é você, porque a minha Bíblia diz que os meus filhos são descendência do Senhor, os meus filhos são bênçãos do Senhor, a minha descendência é bendita e abençoada, é poderosa na terra. Mas para você falar isso, você tem que pensar nisso. E eu sei que é difícil pensar nisso vendo aquele boletim colorido, né? Cheio de nota vermelha, sabe? Eu sei que é difícil pensar nisso, mas acontece que aí é onde entra a disciplina. Pensa. Gabriel, você é inteligente, meu filho, e você é mentalmente alerta, e você é um homem de Deus, e você é curado, você é próspero. Eu penso assim, eu creio assim, eu falo assim, e é assim que você é, porque Deus não te vê doente. Faz a mesma coisa com todo mundo. Fala a mesma coisa, mantém a mesma coisa, e você vai ver as coisas mudando. Amém, queridos? Aleluia. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesta manhã para vocês. Amém?